postura é horrível, por isso que a minha coluna dói. Será? Vem comigo, vamos entender como funciona essa relação postura-dor e se realmente tem uma relação entre esses dois parâmetros. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Ângela Barros, fisioterapeuta. Criei esse canal para te ajudar a cuidar da sua coluna, para entender como funciona teu corpo, para te ajudar a autogerenciar a sua dor e quem sabe até um autotratamento. Eu vou até ajeitar aqui minha postura, sentar direito, porque, olha lá, a doutora falando de coluna, falando de postura e senta toda torta. Enquanto isso, clica no gostei, dá um joinha nesse vídeo, se inscreve no canal, compartilha para esse povo que tem dor na coluna, problema na coluna, ajuda esse povo, minha gente. Eu vou logo começar de uma forma polêmica esse vídeo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem isso de sentar reto, não tem isso de sentar certo, não tem isso de dormir na postura certa, pegar um objeto da forma correta. Não existe isso. Observe um bebezinho no início do seu desenvolvimento, acompanhe essa criança e vê como ela se movimenta sem dor. E não é porque você envelheceu que você está sentindo dor, é porque você perdeu a sua habilidade de se movimentar como uma criança. What? Calma, peraí, vamos lá. Vamos construir esse raciocínio. A nossa coluna é formada por vértebras empilhadas, assim como está mostrado aqui nessa coluna. Nós temos vários ossinhos, um sobre o outro. E daí nós dividimos essa coluna em regiões, a fim didático, para entender como funciona, mas ela é toda conectada. Então a gente tem a região cervical, tem a região torácica e tem a região lombar, por último o sacro e o cóccix. Embora a gente divida essa coluna para entender, para estudar, para analisar, a coluna é um segmento só. Então, pontos de tensão, às vezes, lá na cervical, pode repercutir lá na lombar e vice-versa. E aí, essas vértebras alinhadinhas formam um canal dentro desse osso, no qual passa a medula espinhal, que é a continuação lá do nosso cérebro, um tecido nervoso que desce e depois se ramifica para a periferia para permitir a comunicação entre o nosso cérebro e as nossas extremidades, para que a gente se movimente e para que a gente interaja com o mundo, sinta o calor, o frio, dor. Então a nossa coluna é, na verdade, um alicerce, é o nosso centro, que protege um tecido nobre, que é o nosso sistema nervoso. Portanto, tem essa função de sustentação de carga e também de proteção do tecido que faz com que nos comunique com o ambiente. E aí, como a natureza é perfeita, dentre esses ossinhos, colocou uma almofada, um colchim gelatinoso, no qual nós chamamos discos. São os discos vertebrais. Esses discos são como se fossem almofadas que amortecem o impacto. E aí esses discos lá na nossa lombar, eles são bem fortes, eles aguentam carga, eles sustentam o nosso corpo. Quando a gente anda, quando a gente corre, ele responde à carga. E atividades que nós fazemos com o nosso corpo de fortalecimento, o impacto que a gente consiga aguentar, que nossa capacidade física consiga dar conta, são ótimos para fortalecer esses discos e manter a saúde da nossa coluna. E aí cada vértebra tem algumas ramificações ósseas, nas quais os ligamentos se inserem. E esse ligamento vai de uma vértebra a outra, como se fosse uma corda que arma uma barraca, que dá sustentação à coluna. Daí vem os músculos e os tendões, os quais também fazem uma estabilização dinâmica dessa coluna e também promovem o movimento. Então nossa coluna permite que nós nos movamos para frente, para trás, inclina para um lado, inclina para o outro, roda para um lado, roda para o outro. E além disso, nós temos movimentos que podem ser combinados. Nós podemos fletir e rodar, esticar para trás e rodar também. E esses movimentos são muito utilizados nas atividades esportivas, por exemplo. Contudo, no dia a dia nós também fazemos muito movimento. Se você vai pegar algo à frente do seu corpo, você se curva e roda. Você inclina também para um lado. Se você vai pegar algo acima da sua cabeça, muitas vezes você estica a coluna para trás e roda um pouco, inclina um pouco também. E não tem nenhum problema em você fazer isso, visto que se o nosso corpo tem esse movimento, é porque ele é capaz de suportar. Talvez, às vezes, como eu mencionei no início do vídeo, nós vamos deixando de nos movimentar, portanto, nosso corpo vai ficando lá naquela casinha, rígido, cada vez mais. E aí, quando você precisa fazer um movimento maior do que esse que você acostumou o seu corpo,
ele vai reclamar. Então, se você não se movimenta de forma rotineira, de forma constante, é como se a cada dia que você acordasse, você vestisse um macacão apertado. Esse macacão vai limitar o teu corpo, vai limitar os teus movimentos, óbvio. Mas se você se movimenta, se você realiza caminhadas, se você faz uma atividade esportiva, uma atividade física que você tem prazer, é como se você vestisse um macacão leve, solto, teu corpo fica solto, ele permite que você se mexa, que você flutue pelo espaço. E aí, como eu mencionei para vocês, nós temos a medula espinhal passando na coluna de uma forma longitudinal e por forames, por buracos que são formados entre uma vértebra e outra, a gente tem nervos que saem a cada nível da vértebra. Então, entre cada par de vértebras, vão ter duas raízes nervosas, uma para o lado direito e uma para o lado esquerdo. E aí, imagina que você tá com esse macacão apertado. O que é que vai acontecer com essa raiz nervosa? Ela não tem como se expandir, como se comunicar, ela fica lá presa também. E é aí que surgem as compressões dessa raiz nervosa, que às vezes você pode sentir na perna, lá no pé, mas tá vindo lá da sua lombar. Gente, eu amo o nosso corpo, como ele funciona, como as coisas interagem, como ele se ordena para dar vida, para dar movimento. Mas olha só, toda essa inteligência de proteção da coluna, de permitir movimentos e além disso, quando nós fomos no processo de evolução, passando para a postura bípede, nossa coluna foi criando curvaturas fisiológicas, que são as lordoses e as cifoses. São curvaturas para permitir flexibilidade e permitir sustentação. Tudo corroborando para que você se movimente e você está sentado no sofá, sentado numa cadeira, deitado na cama. Então levanta, vai para frente do espelho agora para você aprender e visualizar em você mesmo essas curvaturas fisiológicas. De pé na frente do espelho, se olhando de lado, numa vista lateral, você vai perceber bem na altura da cintura que nós temos uma curva voltada para o abdômen, uma curva chamada de lordose lombar. Aprende isso para não passar vergonha, porque às vezes as pessoas chegam para mim e dizem: ah, tenho dor na lombar porque eu tenho lordose. Não, amor, você só não tem mais dor graças à lordose, porque essa lordose é justamente uma curva para te dar mais flexibilidade, para dar mais movimento à coluna, para permitir essa absorção de cargas de uma forma mais eficiente. Então, não tem nenhum problema em você ter essa lordose. Na verdade, você precisa dela. Às vezes, as pessoas têm hiperlordose, tem uma curva maior do que o que se é esperado. Mas às vezes isso é só uma característica individual, assim como tem pessoas que têm nariz grande, que têm orelhas grandes, bocas grandes, tem pessoas também que têm hiperlordoses. O que nós avaliamos no consultório é se essa lordose está influenciando na dor devido a uma rigidez ou uma hipomobilidade. As hipo ou hipermobilidades, às vezes, contribuem para o surgimento da dor. Mas se por acaso há a presença da hiperlordose e essa hiperlordose se movimenta de uma forma eficaz e eficiente para o teu corpo, foi uma adaptação do teu corpo devido ao ambiente que você vive, isso é ótimo, é o processo de adaptação natural do corpo. Acima da lombar, na região dorsal, junto com as costelas, nós temos a torácica curva para trás. Ela tem esse formato de recolher, de guardar os nossos órgãos vitais, coração, pulmão. Então, ela é uma cifose naturalmente. A cervical, assim como a lombar, é uma lordose. É um movimento do nosso pescoço para que a gente consiga olhar para o horizonte e visualizar o nosso campo. Ah, agora eu entendi! Então, beleza, você já entendeu que a lombar tem uma lordose fisiológica. E o que é que acontece quando nós nos sentamos? Naturalmente, nós perdemos um pouco dessa lordose. Ela fica mais retificada. E é isso que muitas vezes, quando ficamos numa posição sentada por muito tempo, causa dor. Por quê? Porque as estruturas, os ligamentos, os músculos ficam em uma tensão excessiva, acima do que eles estão acostumados. Então, embora você sente de uma forma muito eficiente, de uma forma que você imagine que seja correta, só o fato de estar sentado com o quadril dobrado já coloca a nossa coluna nessa tensão. Então, por isso, recomenda-se que a gente movimente o máximo que conseguir, que sente em várias posições, que se levante sempre que possível, que caminhe,
que incline de lado, incline de outro, deite de bruços. Se você está no home office, por exemplo, você tem essa liberdade de movimento. Algumas empresas não têm, mas muitas empresas estão adotando medidas ergonômicas para que seus funcionários se movimentem mais, como por exemplo almofadas no chão. Então o fato de sentar no chão faz com que nos movamos mais, porque são posições desconfortáveis. Então a gente sente a necessidade de mudar frequentemente, portanto não fica numa mesma posição por longos períodos. E aí quando essa dor surge, depois que você fica longos períodos numa posição, nós dizemos que essa dor tem uma característica mecânica, ou seja, é lá da mecânica da tua coluna, de como ela está funcionando, que está surgindo essa dor. No entanto, a dor, principalmente dor na coluna e dor lombar, especialmente se for uma dor que te incomoda há muito tempo, tem outras características. Essa dor também é influenciada por fatores psicológicos, sociais, comportamentais, nutricionais, culturais. Então, claro que eu não consigo abordar tudo aqui no único vídeo. Tenho tentado abordar ao longo dos vídeos desse canal, então se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo e entender como funciona o seu corpo. E se você quiser saber como esses outros fatores que eu mencionei interferem na sua dor, comenta aqui que eu te explico no próximo vídeo. Então, a dor mecânica acontece quando uma articulação é levada ao extremo da sua amplitude e dependendo do tempo que ficamos nessa posição, essa tensão estira os tecidos gerando uma carga. Faz um experimento aqui comigo. Pega o seu dedo, dobra ele para trás, vai dobrando e vai sentindo. Inicialmente você vai sentir um estiramento leve. Se você dobrar mais um pouquinho, você vai sentir uma tensão, um estiramento mais excessivo, chegando à dor. Segura o dedo aí. Se você fica segurando o seu dedo aqui por 10 minutos, por exemplo, você vai sentir dor por 10 minutos nesse dedo. Mas se você solta o seu dedo, a dor vai aliviando até o momento que ela zera. Do mesmo jeito do dedo acontece na nossa perna, se você senta sobre ela por muito tempo, e da mesma forma com a nossa coluna. Portanto, tem algumas coisas que nós podemos evitar, como por exemplo, deixar a nossa coluna em um estado de tensão por tempo prolongado. E aí o que é que acontece quando nós expomos nossa coluna muitas vezes à tensão? Então, todos os dias eu estou colocando minha coluna em tensão. Todos os dias, muitas vezes ao dia. Primeiro, que vai chegar um momento que essa dor não vai sair espontaneamente. Você vai estirar, colocar na tensão e quando tirar da tensão, a dor vai continuar, porque você ligou um sistema de alerta lá na coluna. E aí pode ser que a dor até diminua de intensidade, mas ela continua. Aquela coisinha que fica incomodando, principalmente em repouso. Outra coisa que pode acontecer é quando você colocar a sua coluna em tensão novamente, essa dor vai piorar de uma forma exacerbada, porque aí você criou uma ferida. E essa dor só vai desaparecer quando esse tecido cicatrizar de uma forma eficaz. Então imagina que ao longo de um ano, 5 dias por semana, 8 horas por dia, você colocou sua coluna em tensão. Mesmo que sentado, mesmo que posicionado na cadeira mais cara, ergonomicamente linda, sua coluna foi colocada sob tensão por um período prolongado. Imagina que ao longo dos dias essa tensão vai ferindo a coluna de uma forma e você não consegue cicatrizar esse tecido. Então toda vez que você sai da posição, que você retorna para casa, pega o seu carro, dirige, senta novamente, coloca em tensão. Mas aí ao chegar em casa e ao ir dormir, sua coluna tenta recuperar aquele tecido. Inicia um processo de cicatrização, de recuperação, de autocura. Mas quando é no dia seguinte, você volta para o trabalho, vai dirigindo, sentado, chega no trabalho, senta novamente. Fica longos períodos sentados. Vai tomar um café com um amigo, senta novamente. Então, o processo de cura, de cicatrização nunca acontece por completo porque sempre é interrompido. E é aí que surge a dor. E aí, sabendo disso, o que é que você vai fazer agora? Colocar mais atividades de se levantar, de se movimentar no seu dia. Mesmo que você precise trabalhar no escritório sentado, você vai colocar a água mais distante, o celular mais distante, coisas mais distantes para te fazer levantar.
Vai mudar também, colocar uma cadeira mais desconfortável para que você não fique confortável na posição sentada, portanto, demore menos, gaste menos tempo nessa posição. E também vai sempre observar a manutenção da sua lordose. Não deixa a tua coluna largada, jogada. Cuida dela. E se precisar da minha ajuda, estou aqui. Portanto, curta esse vídeo, segue o canal, ativa as notificações para não perder nada e compartilha. Compartilha com teus amigos, com tua família. Tenho certeza que vai ajudá-los. Muito obrigada e até o próximo vídeo.